Estamos aqui de cócoras, mais uma vez, eu, Bianca Rocha, parteira, junto com a minha companheira Fabiana Garcia, obstetra. E mais uma vez a gente recebe aqui uma convidada muito especial. A gente ama Dani Andretto, psicóloga, né? O que mais? Vamos lá, Dani. A gente até, tava conversando aqui para ensaiar, para te apresentar, mas ninguém melhor do que você para falar de você mesma, né? Certo, então vamos lá, né? Bom, prazer estar aqui também, né, com vocês aqui. Bom, sou psicóloga e na área materno-infantil, atendendo mais adultos, né? Mães, principalmente, mulheres no ciclo gravídico puerperal. E a apresentação, acho que, talvez para marcar essa parte, mestrado nessa área, né? Nessa área o meu estudo maior, assim, do mestrado foi sobre estresse pós-traumático ligado à experiência de parto e depressão pós-parto. E hoje é bastante a área que eu atendo, né? Estresse pós-traumático ligado à experiência do parto. Exato. Que o parto pode ser um estresse, pode ser um trauma, virar um trauma. O parto, ele pode ser uma experiência traumática, que, claro, o trauma, quem vai dar sentido ao trauma é a pessoa, ela em si não é traumática, né? Uhum. A forma como a pessoa vive pode ser traumática. E assim como eventos da natureza, tsunamis, qualquer tipo de violência que a psique fique além da conta da própria psique da pessoa aguentar, né? Da própria não dá conta daquele emocionalmente, evento, aquilo e aí passa vira um trauma. E aí pode ser traumático para a pessoa. Mas eu acho que o Brasil tem partos traumáticos também, né? Além do que a pessoa dá conta na vida dela, Sim. Eu acho que a gente encontra muitas histórias de partos traumáticos, eu acho que como funciona o sistema obstétrico também contribui para isso. Às vezes não é só, eu acho, não sei, né? Não, se eu estiver falando bobagem, você me fala. Não é só a experiência da pessoa, mas é o contexto que ela tá também, né? A gente tem duas coisas aqui no Brasil que é bacana que vocês puxaram isso. Uma que é um país com índice de violência muito grande, um país de violência de gênero muito grande. Eu ia falar isso. Exato. E dentro da violência de gênero, a gente tem a violência obstétrica, né? Porque a violência obstétrica, ela é uma violência de gênero. E além de ser um país, então, violento, com uma história da assistência que é caracterizada com muita violência, uma das questões exatamente é o estresse pós-traumático ligado à experiência de parto, porque a gente tem um índice de violência muito alto, obstétrica muito alto aqui, né? E como que é, Dani, assim, a tua experiência nesse... Assim, a gente, na verdade, quando pensou em chamar a Dani, a gente teve vários assuntos, assim, né? Um deles era de falar do luto, né? Dentro da obstetrícia, mas esse assunto também é um assunto que é muito pertinente, né? E como é que é a tua experiência nessa área? Primeiro do estresse, né? Relacionado à experiência de parto. Bom, como é que eu fui, acho que estudar isso, né? Eu venho da área da psicologia hospitalar, então acho que desde estágio sempre tive interesse de trabalhar dentro da saúde, né? Vinculada à saúde humana mesmo, né? Também junto com a saúde biológica, né? Então, eu venho da área de UTI neonatal e de atender também nos setores de maternidade, né, de parto. E aí, num determinado ano que eu queria estudar mais profundamente, né, como que as mulheres aqui no Brasil vivem a experiência de parto, eu fiz esse estudo que envolvia conhecer como que as mulheres estão vivendo a experiência de parto, né. Que ano isso? Foi em 2008. E a partir daí que, através desse estudo que a gente verificou, né, todo o estudo, a gente verificou que as mulheres, sim, têm experiências que podem, sim, ser traumáticas, ser vividas como traumáticas, né? E o interessante também que apareceu é que junto com uma experiência por um parto que pode ser vivido como traumático, que pode, inclusive, ter trauma, por exemplo, físico mesmo. Então, de repente, uma episiotomia, uma manobra de Christeler, ou ter vivido ou ter percebido a experiência como traumática. Então, por exemplo, o bebê não ter vindo para o quarto junto com ela, ter ali uma urgência que saiu do controle ali do que ela estava imaginando sem receber informação. Sim, isso saiu muito. O bebê precisou ser atendido, ir para uma UTI, assim. Exato, e ela também não ficou sabendo o que estava acontecendo. Muito da pesquisa saiu sobre a relação com o profissional que a estava assistindo, não sobre dor. Dor na pesquisa saiu como fator de proteção. O que quer dizer isso? As pessoas que sentiram dor,
eram pessoas que estavam, de repente, vivendo um parto normal. Então, elas tinham mais segurança a respeito da evolução do corpo delas. E as pessoas que tiveram mais trauma eram pessoas que estavam com a sensação de falta de controle. Porque a dor, ela é esperada, né? Quem se propõe a passar por um parto normal, tá ali, né, entrou em trabalho de parto, sabe que isso tá dentro do programado. Agora, uma urgência, uma intervenção que ela não sabia como era, isso pega de surpresa, Tanto né? é que as que mais pontuaram, porque foi aplicada uma escala de trauma, que até adaptei, era uma escala de psiquiatria voltada para eventos traumáticos, de assalto, etc. Eu adaptei essa escala para parto. Caramba! Né? E depois, e também apliquei a escala de Edimburgo, que é a escala de depressão pós-parto. E o que a gente percebeu nessas escalas é que eventos, por exemplo, uma cesárea de urgência, onde a mulher não tem ideia do que está acontecendo, assim, tudo que pegava a pessoa desprevenida, sem ela saber o que está acontecendo, e aí saía também sobre a comunicação com a equipe. O profissional não se apresentou, o profissional me examinou sem falar nada. Então, sempre também, né, o que deu variável lá significativa era o que tinha a ver com o profissional, a relação entre o paciente e o profissional de saúde. Né? Eu acho que tem também uma questão que durante o pré-natal pouco se fala sobre urgências e situações eu ia indesejadas, falar um pouco disso, né? Assim, até mesmo dentro do atendimento que a gente chama de atendimento humanizado, né? Até dentro desse atendimento a gente vê que mesmo às vezes a gente dando informação ou, né, colocando o tanto que possível do casal a par do que está acontecendo ali numa urgência, essa urgência principalmente, né, quando um parto vira uma cesárea de urgência e tem que ser uma coisa rápida, porque nem sempre é uma coisa rápida, mas quando tem que ser, mesmo comunicando, é uma experiência traumática, né? E a gente precisa falar sobre isso mesmo, porque ficou uma coisa um pouco do parto humanizado muito romantizado, e hoje eu li uma coisa interessante sobre a humanização tóxica, né? Eu li uma coisa, eu li um post, né? Eu vi. Hoje sobre isso, mostrando algumas coisas assim, como as coisas impostas, né, assim, tem que ser o parto assim, se não for assim não é legal, se não aconteceu isso não é legal, como se isso como tirasse um pouco do valor daquilo, ou como se deixasse ali a mulher devendo. Eu não consegui, né? Eu não fui capaz. Como se tirasse essa capacidade da mulher, né? Às vezes uma urgência que precisa operar. Então, a cesárea tem que tomar esse cuidado, né? Porque às vezes está sendo colocado nesse lugar onde aquilo ali desvalida... A urgência. Existe, né? Essa palavra desvalida? Sim. Desvalida a sua experiência de parto. Né? A tradução da humanização é cuidado individualizado, Sim. Né? Baseado em evidência científica. Sim. Então, se você tem uma cesárea que foi indicada, né, e ali acontece essa cesárea indicada, é diferente, por exemplo, como um momento eu acompanhei, uma cesárea que foi acontecendo e ninguém se comunicava com a mulher. E a mulher perguntando, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo, e ninguém... olhou para a mulher. Ficou focado na coisa técnica. Então, assim, numa situação de cesárea de urgência, que elas acontecem e a gente sabe, né? De maneira geral, 10 a 15% vai precisar de algum tipo de intervenção. É exatamente poder, às vezes, durante ali o procedimento, às vezes olhar para a mulher, né? Alguém ali da equipe e falar assim, está sendo necessária, mas a gente está aqui com você. Confia aqui comigo, eu tô com você, né? Ou seja, um olhar, às vezes uma mão que você, né? A equipe ali claro, que está operando e não pode, mas às vezes um assistente, ela tá ali e ela olha de repente para a paciente e dá um olhar. Sim. E faz assim, tá tudo bem. Eu acho que numa urgência é mais importante ainda. Claro, a técnica ali, as condutas, a gente precisa fazer manobras e manobras, precisa. Mas acho que nesse momento é mais importante ainda ser mais sensível ao acolhimento. Exato. Né? Eu lembro que a gente teve uma cesárea de urgência, ela até veio aqui no de Cócoras, a Stephanie, né, contar da experiência dela. Foi uma cesárea realmente assim, que tinha que acontecer em minutos.
E eu não tinha muito o que fazer ali. A única Você não coisa... conhecia ela ainda, Eu né? não conhecia, ela não tinha passado comigo, ela estava com 32 semanas e eu não tinha muito o que fazer naquela hora, tava tudo nas mãos ali da Fabi, do anestesista, do outro cirurgião, e eu fiquei o tempo todo só olhando para ela e falando, Exato. vai dar tudo certo, vai dar tudo Exato, certo. né? E tudo que ela lembra é isso. Ela lembra disso. No caminho, né, por exemplo, às vezes não dá tempo. Dá tempo. Do caminho onde você sai de uma sala pré-cirúrgica para o caminho da cirurgia, você chegar, né, você está do lado da mulher transferindo, empurrando a maca. Olhar para ela e falar assim, a gente está junto nisso e a gente vai fazer tudo dar certo, né? Palavras positivas. Palavras positivas. Né? E falar sobre eu estou com você, você não está sozinha, né? Eu me importo com o que está acontecendo, né? Parto, Dani, é um evento que a gente vê que marca a história e a vida das mulheres para sempre, né? Partos, seja como for a experiência, né? A gente vê que as mulheres lembram das palavras, do cheiro, do dia, do céu, do vento, de tudo. Como que fica esse impacto de um parto traumático, né? Ela vai levar pro resto da vida, né? Na pesquisa saiu, porque como eu também estudei em paralelo depressão pós-parto, 14% das mulheres que sofreram de estresse pós-traumático, assim, né? Que atingiram a escala, né? Que pontuaram para transtorno de estresse pós-traumático. Elas tiveram depressão pós-parto. Então, muitas vezes, a mulher tá no puerpério, já sofrendo, já com efeitos da vivência traumática, né? Que para ela... Imediato, né? Já pode impacto. acontecer já imediato. Essa mulher, às vezes... ela tá com depressão pós-parto. Pode ser que ela esteja também, né? A depressão pós-parto não vai dar pra gente avaliar já dentro do hospital tão rápido assim. Você precisa de um tempo. Inclusive, tem classificação que precisa passar de 6 semanas para não confundir com estresse reativo, com trauma imediato, né? Então, tem toda uma classificação diferente. Mas isso pode, sim, se manter, né, na vida da pessoa, no vínculo com o bebê, né? Eu tive uma paciente que ela teve uma experiência bem traumática. E ela, quando foi aniversário de 1 ano do filho, ela estava super em crise, porque ela tanto estava querendo comemorar o aniversário do filho, mas e daí ela falava, foi a comemoração também do pior dia da minha vida. Nossa. Então, todo aniversário, ela tinha essa reação de ficar impactada com a experiência. Esse né? gatilho, né? Era um gatilho, a data. Super gatilho. Então, se ela realmente não trabalha isso, né? E vai buscar conhecer, porque às vezes, de fato, ela pode ter uma vivência que para ela foi difícil, mas aos poucos aquilo vai tomando um outro significado, ela tem um outro tipo de experiência, ela se ressignifica através, sei lá, né? Muitas das vezes por conta do aleitamento, por isso que às vezes o aleitamento ele passa a ser muito além do que o aleitar, né? Às vezes vira uma super bandeira, né? Porque é uma oportunidade de recompensar, né? Alguma coisa. Recompensar e se sentir ali inteira de novo, que pode dar de novo, que pode ser... Que o corpo dela funciona de novo, né? Ou ele vai funcionar a partir de agora, né? Onde ela, de repente, não se sinta tão fragmentada, né? Porque é isso que as mulheres com estresse pós-traumático se sentem fragmentadas, né? E assim, é um reconhecimento que, às vezes, demora para ela se dar conta de que ela tá com trauma, né? Muito. Não é nem na hora ali do parto que ela vai se dar conta que aquilo está sendo um trauma para ela, nem nos próximos dias. Às vezes demora para ela elaborar que aquilo, sofri uma violência, isso demora às vezes meses, né? E às vezes até anos, né? Tem, por exemplo, pessoas mais em casos, né? Porque isso é muito... a gente já tem alguns anos, né? Minha pesquisa foi de 2008, 2010. Mas na época que eu fazia busca, pelo menos artigos do Brasil, tinham três artigos na época que falavam sobre trauma ligado às experiências emocionais. O resto era só trauma de clavícula, de cabeça, de fórceps. Físico, era trauma não físico. se falava, né? O termo violência obstétrica foi muito pouco recente acrescentado, né? E a mulher tem outras, né? Você perguntou de consequências. No própria escala do estresse pós-traumático tem uma parte que fala, né, para ela pontuar, tem que ter prejuízo também na vida social da pessoa.
Então, tem alguns sintomas do estresse pós-traumático que são muito presentes de formas sociais. Então, por exemplo, a pessoa querer evitar tudo que a faça lembrar do trauma. Então, ela não quer passar naquele bairro, ela não quer passar naquela rua. Ela, na parte social, por exemplo, ela deixa de frequentar lugares, ou deixa de frequentar chá de bebê, ou a amiga dela tá grávida, ela não quer falar com a amiga, porque tudo isso pode lembrar, né? Pode ser gatilho. A experiência dela. Para a experiência. E muitas vezes até, se ela tem, né, um relacionamento, por exemplo, hétero com o marido, ela não querer mais ter relacionamento sexual com o marido. Sim, porque ela não com quer... pavor de ficar grávida de novo. Pavor de qualquer coisa que a aproxime dessa experiência, né? Às vezes ela se confunde, será que eu tô com... E se ela tem conhecimento, né? Será que eu tô com baby blues? Que é aquela tristeza materna comum de 50% a 80% das mulheres, que é aquele chororô, aquela labilidade, né, emocional, que às vezes de dia tá assim, à noite começa a ficar meio Mas tristinha. que tem um tempo mais limitado, Mas né? que mais ou menos um mês é o período de adaptação, né? Sim. Baby blues é uma adaptação, né? Até para as pessoas saberem a diferença. Isso passa, né? Ou seja, você vai começando a entender que as coisas vão se ajeitando, né? Agora, quando a coisa não se ajeita, quando existe uma tristeza cada vez maior, quando, em vez de eu sentir que as coisas estão se encaixando, eu tenho mais desesperança, né? E tristeza mesmo, né? Aí já tem que buscar ajuda de saúde mental, né? Porque algo está acontecendo, né? Sim. É uma tristeza que precisa entender de onde que está vindo, né? E muitas vezes também é considerada só como depressão, né? Ah, tá com depressão. E às vezes é algo um pouco maior, né? Pode ser depressão sim, mas também pode estar associado a uma questão traumática, né? E no hospital geralmente é difícil de avaliar, porque em média ficam 2 dias internadas, pacientes, né? Você não consegue, porque não é sempre que desenvolve ali naquele momento, no pós-parto imediato, naquelas primeiras 48 horas, Exato. né? Então, nem sempre a paciente recebeu alta e já tem todo o diagnóstico, encaminhamento para psicólogo, não aconteceu isso ainda, né? A forma que o hospital pode trabalhar, né, porque é muito difícil, você não tem como fazer um diagnóstico, até porque o diagnóstico para transtorno de estresse pós-traumático, que a gente chama de TEPT, vou falar TEPT, porque daí fica né, mais curto. TEPT, ok, TEPT. Então, existe ou preventivo, quando você primeiro trabalha com um hospital que trabalha com evidência, né, e individualização do cuidado. Isso é preventivo para qualquer transtorno voltado para a experiência do parto, né? A não ser, claro, as psicoses que não se tem controle sobre isso. Agora, todos os outros acometimentos de saúde mental, eles podem ter uma prevenção, né? Que é esse trabalho do cuidado individualizado, né? Agora, uma coisa que o hospital pode fazer, ele não consegue diagnosticar, mas alguém que viveu, ou clínicas particulares, né, assistência particular, um pré-natal de qualidade que envolva a saúde mental, né, então psicologia no pré-natal psicológico, mas também se houve um parto em que toda a equipe também entende que aquilo foi de uma forma que foi muito rápida, que percebe que foi potencialmente traumática para a paciente, né, já ser uma preventivo de encaminhar mesmo. Então, assim, indico poder passar, de repente, com um psicólogo e tal, porque... Para estar elaborando esse parto, para ela, pelo menos, poder conversar sobre como foi para ela. As né? pessoas que vão ter esse contato ali, nem sempre ela tem um psicólogo que vai avaliar, né? Que Exato. Quem tem esse contato ali que pode identificar o obstetra, né? O médico ou um pediatra. E não tem como, porque é uma janela muito curta, né? Para se saber na assistência ali imediata, né? Sim. É uma coisa de puerpério. E aí vai envolver a assistência da mulher no puerpério, né? E vai envolver muito quem é a rede de apoio dela, quem está com ela no dia a dia, né? Quem está observando essa mulher, às vezes o companheiro, às vezes um familiar, a mãe, uma tia, né? Exato. Que é importante também, né? A gente sempre fala para a família, né, que às vezes teve essa situação de chamar a família junto, né? Vocês fazem isso, né? De estar sempre inserindo a família e fazendo questão da família vir, porque a família é a primeira triagem de trazer pra gente o que está acontecendo, né? Então, tipo assim, ela não tá ali no dia a dia, ela não tá
ela não tá gostando de fazer as coisas, ela não tá comendo, ela não tá... Então, o próprio familiar precisa, né, não pode ter medo, nem culpar a mulher, porque às vezes os olhares vão pro bebê, mas veja, que bebê que lindo. Era pra você estar feliz. Ele tá sorrindo, e aí a mulher se sente mais culpada ainda de não poder falar o que ela tá sentindo, né? Porque se ela tem um bebê maravilhoso e todo mundo chega e leva roupinha pro bebê e não pergunta como ela tá, ou pergunta do tipo... eu tô meio... Ai, mas ele é tão lindo. Ou seja, ela não conseguiu nem falar. Nem falar. Ai, como é que você tá? Ai, que bebê maravilhoso. E aí, conta do parto, né? A pior coisa que uma visita tem pra fazer é perguntar a conta do parto, mesmo. né? Porque todo mundo pergunta, né? Todo mundo pergunta. Todo mundo quer saber como foi. Então, assim, guarda a tua curiosidade, né? Assim, Deixa ver se ela quer contar, né? Deixa ver se ela quer contar, porque às vezes, mesmo que tenha sido positiva, às vezes ainda não deu tempo da pessoa elaborar como é que foi a experiência, né? É muito comum uma mulher que vive o parto, e isso às vezes a gente dá em curso mesmo, né? Ela ter uma sensação de que ela tem uma névoazinha no rosto. Que ela não lembra, né? E que daí ela vê as coisas acontecendo num outro tempo. Eu um pouco do hormônio do parto também, que também, né? E aí que a gente fala, é o download da experiência, né? Isso vai baixando ainda o download. Porque, de fato, né, neurologicamente, tem uma parte do cérebro que fica maior, né? Da parte das emoções, dos sentimentos, fica maior essa parte. A parte racional, ela diminui, né? E isso tudo para quê? Para deixar a mulher mais sensível. E dentro da psicologia, o olhar é sobre... Por que a mulher também fica mais chorosa, mais sensível? Porque ela precisa dar uma regredida psiquicamente para ela conseguir interpretar essa comunicação tão primitiva que é uma comunicação com o bebê. Então, por isso que às vezes a gente... É uma relação mais orgânica, né? Não é uma relação tão racional, né? E aí que entra, exatamente, e aí que entra também o cuidador, que está cuidando junto com a mulher, né? Porque essa pessoa... seja a mulher dela, seja o marido dela, vem como alguém que contém, dá continência para essa mulher, e ela se sente continente, aí ela se sente capaz também de... Se sente protegida também, né? Exato. Se sente apoiada, né? E tem... Você falou... Agora, só antes de você falar, que eu estou lembrando de uma paciente que ela veio esses dias, veio consultar comigo, foi uma cesárea cerca de 1 ano atrás. E tanto no dia que sim, da cesárea tinha sido uma indução, que virou uma indução de parto, que virou uma cesárea. Mesmo a gente explicando tudo, ela tinha... Peraí. Desculpa. Ela tinha poucos questionamentos, assim, a gente ia explicando para ela, tudo bem, é isso que eu quero, tarará, tudo bem, tá tudo ótimo. 1 ano depois, ela sentou na minha frente, depois eu faço assim 3 consultas pós-parto, né, e depois segue na rotina. E 1 ano depois ela sentou na minha frente, ela falou tanto sobre esse dia, mas tanto, eu nunca imaginei. E ela falou tudo que ela aprendeu de lá para cá, né, daquele dia, né, sobre escolhas, sobre ela poder abraçar, porque assim, ao mesmo tempo que tinha sido uma indicação da cesárea, também tinha sido uma escolha dela naquele momento. Tá. E ela poder, durante esse tempo todo, abraçar essa escolha. Então, ela sentia que ela não podia falar para ninguém que ela tinha feito essa escolha. Ok. Porque ela sentia que... Culpa, né? Culpa, e que iam falar dela, como que você escolheu, mas você queria tanto um parto. Então, ela ficou assim, durante 1 ano com isso, né, elaborando e fechado com ela, porque ela não podia falar disso. É muito duro, né? Porque a pessoa, às vezes, vive uma experiência e como ela vai viver esse pós também da escolha dela, né? Ela entrar em contato com a escolha dela, porque às vezes é uma escolha do que ela pôde, né? E do que ela pôde, exatamente. E assim, não adianta a gente achar que a pessoa, ela é de uma forma a vida toda, e ali ela vai, assim, ela pode se transformar. Ela pode, de repente, ali o parto ser a escolha do parto ser um divisor na vida dela. Mas muitas vezes ela vai para o parto, ou ela faz as escolhas dela do parto da forma que ela sempre foi na vida. E às vezes as próprias mulheres passam pelas, às vezes, primeiras experiências, entendendo o que a escolha dela traz de consequência também, né? Então, por isso que às vezes a gente vê mulheres, às vezes no primeiro parto, fazendo escolhas não tão
é que ela tem medo ali de fazer uma mudança do médico, de ginecologista, que ela tá há 30 anos, e de repente escolher um que seja, né, mais favorável mesmo à não intervenção, né? E eu não digo nem favorável ao parto normal, claro que é, né? Mas a questão é a não intervir não sendo necessário, né? A questão da humanização é isso, né? Como a gente é cerceada, né? Porque a gente não pode escolher o parto que a gente quer. Se a gente quer eu queria um parto normal e agora eu quero escolher uma cesárea, né? Como a gente é cerceada nas nossas escolhas que a gente está fazendo para o nosso próprio corpo. Então a gente sente vergonha de assumir que queria escolher isso. De repente, agora eu não quero mais, agora eu quero um parto, eu quero uma cesárea mesmo, eu não quero esse negócio de parto normal. Achei que eu queria. Ou de se sentir, na verdade, na hora incapaz. Não só escolher por escolher, mas de. Não, eu não dou conta disso aqui. Isso aqui foi uma surpresa para mim. Mas por que se sente incapaz, né? Porque é colocado um papel de que você foi feita para parir. Exato. E que o capaz está associado a um tipo de parto, não a outro. A gente não pode esquecer que isso também é muito cultural, né? Sim, completamente. Essas mulheres que nos chegam dessa forma e, claro, dentro da minha área da psicologia, eu não tenho a menor interferência sobre isso, né? E não jamais é o papel de um psicólogo fazer, inclusive, orientações e indicações sobre isso, né? A gente pega exatamente o processo, né? E às vezes mulheres trazendo, não sei se eu escolhi isso, não sei se eu escolhi isso, e aí às vezes até devolvo durante a sessão. E eu tô entendendo que às vezes você até joga para mim essa pergunta, e aí eu devolvo, né? Olha, você fez e olhou para mim e deu uma pausa. Tipo, você vai me dizer o que fazer, então, sim. E o papel da psicóloga é esse. É para isso que eu vou na terapia. Parece que tá difícil para você né? fazer uma escolha e se sentir apoiada, né? A psicologia é isso, é você pegando e você devolvendo, fazendo essa releitura para a pessoa. Mas é isso, a gente vive nesta cultura que também contribui para essa insegurança, né? A gente não está com uma cultura, acho que isso vem mudando, né? Sim. Mas acho ótimo esses questionamentos que às vezes aparecem, né? Sobre a humanização virou um protocolo e não é por aí, né? Não pode ser por aí. Se é para ser individualizado, né? É justamente para não ser um protocolo. Exato, né? Exato. Por isso que se chama cuidado individualizado. Cuidado, né? Que não é para não ter protocolos. A gente tem protocolos, óbvio, mas não esse protocolo de como tem que ser esse desfecho para ser considerado válido. Exato, é isso que eu entendo, e que é esse tóxico, né? A gente nem fala, assim, de desfechos ruins, né? Se você for olhar no Instagram da galera da humanização, é só parto lindo, maravilhoso, com a mulher lá, leoa, parindo. Exatamente. Que essa é a romantização, e a gente não fala, não prepara essa mulher para desfechos ruins, que eles podem acontecer. Sim, né? Existe uma porcentagem o plano de parto ruins. ajuda, né? Mas como psicóloga, porque eu não estou nessa coisa né? Hoje não estou, né, dentro desse lugar de perinatalidade, né? Mas eu recebo essas mulheres que têm experiências diferentes, que têm idealizações e que, veja só, ir para o parto querendo esperar coisa boa também é normal. Sim, né? claro. Quem vai para o parto achando que pode acontecer alguma coisa ruim ou que esse seu desejo não seja realizado, né? Essa sua busca. Se eu faço plano para ir para uma viagem, eu vou ver tudo daquela cidade, vou ver tudo daquela, né, dos programas que tem. Como eu posso curtir ao máximo a experiência. Porque eu estou me preparando para isso. Mas claro, né, poder, durante a consulta de pré-natal, às vezes trazer o assunto, né? Falar, se acontecer, né? Tem algo que seja importante para você se acontecer, né? Tem algo que para você seja muito importante, tal. Então isso que de alguma forma quebra, né? Uhum. Quebra essa romantização e essa idealização, mas é natural das pessoas idealizarem, faz parte da nossa, né? Do nosso avançar na vida, a gente idealizar. Né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela não tinha muitas questões sobre o parto. Falou, não tenho questões, já conversei muito bem com a Bianca, já me explicou tudo, não tenho medo, não tenho nada, tô aberta. Mas todas as questões que ela tinha eram sobre possíveis desfechos ruins. Todas as questões. E se isso acontecer, o que vai acontecer? Se meu bebê for para UTI, como que é feita essa comunicação? Se eu for para a UTI, quem cuida de mim? Ela tinha uma lista dessas perguntas, que às vezes são coisas que a gente não fala mesmo, né?
É óbvio que não é ficar colocando só alimento para aquela coisa ruim, pode acontecer uma coisa ruim, pode acontecer. Sim. Não é nesse sentido, mas para ela eu entendi que aquilo ali, estar claro, aquilo traria uma segurança que ela estava precisando. Era uma necessidade. Uma necessidade, né? Claro que... E eu achei legal que ela também pôde ver isso, né? Claro que vão ter mulheres que também vão tentar, de alguma forma, se cercar de todas as explicações e variáveis para que ela considere que ela está preparada para tudo, né? Ou seja, essa suposta controle, informação me garante que eu dê conta de qualquer desfecho, seja ele qual for, né? E não funciona assim, né? E psiquicamente não funciona assim. Inclusive, o parto mais lindo, o parto mais coraçãozinho, mais bonito, eu posso ter uma mulher com depressão pós-parto. Sim, né? A gente sabe disso Então, bem. Então, na Isso é verdade, verdade. isso talvez, por isso que torne também a mente humana muito variada e vasta, né? Porque é isso, porque cada experiência é única, cada interpretação daquilo que a pessoa vai ver é única, né? Sim. E veja, a gente tá aqui... E vice-versa também, às vezes tem experiências que a gente olha assim, nossa, que né? difícil, que forte. E no outro dia a gente encontra com uma mulher muito realizada com aquilo, né? Exatamente. Eu até falo que no puerpério, quando a gente vai, né, quando a equipe de saúde vai atender uma mulher, nunca se deve dar sentido ao parto do outro. Né? Tipo, então, que demais que foi receber, exato, receber e Difícil, abraçar, né? receber e abraçar. Nossa, que parto lindo que você teve. Se ela tinha alguma queixa para fazer, se ela tinha algo para dizer que ela se sentiu incompreendida, se ela tinha alguma coisa ainda para elaborar e precisar de ajuda para aquilo, ela já não vai falar. Né? Então, o profissional de saúde que está junto com a mulher nesse ciclo gravídico puerperal, né? Desde a gravidez até o puerpério é o período pós, né? Precisa ter muito cuidado com as palavras mesmo, né? E talvez se a gente coloca isso no dia a dia, depois isso deixa de ser um tabu, né? Mas a gente sim tem que ter isso como uma das premissas mesmo de consultas de puerpério, por exemplo, saber como foi para você. Como você se sente em relação ao seu parto, né? Eu faço essa pergunta. Como você se sente em relação ao seu parto? Como foi para você? Como foi? Tinha até um momento eu fazia uma pergunta, assim, depois que nascia o bebê ali, já saiu a placenta, já tá todo mundo meio que se despedindo, eu chegava para elas e perguntava, e aí, tá feliz? E muitas falavam, nossa, muito, ai, não sei o quê, ai, tô apaixonada pelo bebê. E muitas olhavam para mim e falavam assim, tô cansada. E aí eu comecei a perceber que essa pergunta não era feliz. Legal. Não, e ainda mais se for, né? Tipo, super feliz. E assim, eu tava realmente querendo olhar pra ela e falar assim, como é que você tá? Mas eu usava essa palavra, e aí, você tá feliz? Achando que ela pudesse me virar e falar assim, não tô feliz. Né? Não é, acho que essa abordagem não dava essa abertura, né? Não dava realmente essa abertura do que eu tava querendo tirar dela, saber, tipo, você tá bem com o que aconteceu? Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado com essa conotação, né? E isso começou a me incomodar. Eu fazia sempre essa pergunta, era uma coisa minha, assim. Chegava, e aí, você tá feliz? Acho que é porque a gente fica feliz com o nascimento, animar, né? Tipo, deu tudo certo, vocês estão bem, né? E aí, isso começou a me incomodar, sabe? Porque eu começava a ver que algumas só falavam assim, só quero dormir. Tô cansada. E aí eu, falei um negócio que eu não sei como é que foi pra ela, né? Eu tive uma formação que não foi... Tem essa formação aqui no Brasil e eu fiz essa formação fora, fiz em Portugal. E chama um curso de aconselhamento. E esse curso de aconselhamento, ele até era em aleitamento materno, mas ele serve pra vida, assim. E o que esse curso traz que eu acho que é extremamente importante? Para os profissionais de saúde, principalmente. Parece simples, né? Mas perguntas abertas, né? Como que foi para você, seu parto? Né? O que você está sentindo agora? Né? O que você achou do seu parto? Né? E quando a gente faz essa pergunta, em vez de foi tudo bem? O foi tudo bem... Qualquer palavra que permita que responda sim negativo ou não, ou positivo, né? Respostas curtas. Se permitir que você responda sim ou não, que a mulher responda sim ou não, significa que você fez uma pergunta fechada. Sim. Né? Então, assim, tá mamando bem? Pronto, sim, você já deu definição do que é bem. O que é bem?
né? Bem ela responder sim. Se ela responde sim, tá Então, bem. e o que assim, para ela sim, é dar 2 vezes por dia e 5 vezes dar caldinho de feijão, porque de repente na família dela sempre deram. Sim, claro. Então assim... Aí você pode perguntar, como que tá a amamentação? Exato. Aí Ou ela como vai ter que definir. você tá. Ela que vai ter que definir, É, né? exato. Ela vai ter que tirar a informação. Como que você tá? Eu só quero dormir. Pronto, ela disse o principal daquilo, né? Uma vez eu fiz uma consulta de puerpério e que eu falei assim, como que vocês estão, né? Era o casal. Aí elas falaram assim, vem cá. E se trancaram no quarto, assim, tinha gente na sala. E eu falei assim, que foi, né? E ela falou assim, a gente não aguenta a minha mãe. E assim, a consulta inteira, praticamente de puerpério, foi falado da questão da sogra. E para eles era uma questão muito séria. Tipo, era o foco dali da consulta. Porque tinha a ver com N questões que envolviam questões familiares, que envolviam presença, que envolviam autonomia. E autonomia... Esse é um dos grandes atravessamentos, né, do pós-parto, a relação ali mãe, sogra, Família, né? Família em geral. É, porque uma sogra pode ser a melhor amiga da mulher. Uma sogra, né? E aí Pode uma mãe não pode também. ser, uma mãe pode ser também não. Um marido pode ser, um marido pode também ser, a mulher pode ser, também não. Ou seja, nós não devemos dar sentido ao que é do outro, né? E a gente que trabalha com saúde, a gente vem muito com o, entre aspas, saber, né? Que a gente aprende isso. Ó, quando é isso, é isso. Quando é isso, é isso. Então, é quase um joguinho de charada, né? No caso da psicologia, né, que eu tenho que voltar para o meu olhar, né? Ele é um olhar mais solto, né? Ele é um olhar que busca também compreender, né? Exatamente como a pessoa vive. E muitas vão vir com respostas prontas. Porque é isso, é o que você falou. Alguém já deu às vezes a ela resposta, quer né? corresponder àquilo que todo mundo quer ouvir. E às vezes você já viu isso, Dani, respostas estando alguém junto da família, companheiro, mãe, de um jeito, e quando a pessoa sai, a resposta é outra. É, com certeza, né? Por isso que... Eu vejo isso bastante. Quando às vezes eu peço assim, vamos só ficar só a gente, tipo, a gente chama, né? Isso, tipo, para claro, poder... vocês devem ver mais Eu acho que isso, para né? você é mais fácil, né? Não, aqui é uma consulta de psicólogo, quem fica aqui é meu paciente. Para mim pra difícil, mim, né? É difícil Tirar a e para mim é pessoa. bom ter as pessoas assim, porque eu consigo ver um pouco da dinâmica que está acontecendo. Exato, Como que o Exato. outro fala com É, ela, isso ou pra mim como é ela importante. reage. Às vezes tem treta ali na nossa frente, assim. Vocês ficam assim, meu Deus, e agora? E essa é a pluralidade do atendimento interdisciplinar, Sim. né? Porque cada um ali tem a sua particularidade e sim, vão ter momentos que vão ter necessidade de fazer perguntas fechadas, mas vai ter um momento de, né, da pessoa estar sozinha, do vínculo ali, de você estabelecer o vínculo e ouvir essa pessoa, e às vezes a pessoa também ter confiança de... Às vezes é difícil para uma mulher pedir pro próprio marido sair, porque ela quer falar alguma coisa em particular. Quando você pede pra sair, você já tá falando o quê? Ó, vou falar de você. Não, brincadeira. Eu vou falar uma coisa que eu que... quero falar, que é minha, né? Que é muito minha só. E como ser uma coisa só sua e não ser minha, Eu até ia te Dani, perguntar isso. Fala, pode falar. Voltando um pouco do parto pós-traumático, do TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. A gente falou muito da mulher, mas eu já vi pais, né, os homens ficarem com esse trauma, né? Sim, eu Também. tive um Isso é casal que o pai ficou muito mexido, assim. E dentro da classificação, que hoje é o DSM-5, né? Do 4... Do 3 revisado, DSM-3 revisado para o 4, teve uma mudança muito grande na classificação, que dizia que era você ter vivido. No 4 é ter vivido ou ter presenciado. Né? Então, a classificação, ela englobou isso também, porque não precisa você, né? Às vezes alguém que você ama, que você... ou mesmo você, mas você viu alguém ali do seu lado... Se né? você presenciou, testemunhou aquilo. Eu atualmente estou atendendo vítimas de Petrópolis. Eu sou voluntária num grupo de psicólogos que está fazendo atendimento às vítimas de Petrópolis. E o que eu estou escutando, né, de pacientes e a gente tem visto, né, são pessoas
muito traumatizadas, e são relatos que a gente vê na televisão, né? Vê relatos, entrevistas, assim, de terem visto pessoas passando, né? Pessoas já passando pelo rio, assim. Então, cenas doloridíssimas, mesmo assim, não tem envolvendo emocional, mas assim, né, é um desastre. Uma tragédia. Né? É uma né? tragédia. Ela talvez não tenha acontecido, alguma coisa mais séria, mas ela testemunhou muita coisa. Tirou a percepção de segurança, tirou, né, a noção de controle, né? Quando chove, eles ficam alarmados, o coração dispara. Então, assim, alguém que você também ama ter vivido algo é potencialmente traumático, né? A gente já não fala que é traumático, porque, novamente, traumático, quem dá a experiência é a própria pessoa, né? Que às vezes sai uma pessoa de Portugal. A própria pessoa. A pessoa. Mas sim, né? Alguém que você ama ter vivido também pode gerar. E aí o tratamento é igual, né? Tem que precisar de ajuda. E a gente tem alguns sintomas que são muito, muito doloridos, né? Acho que todos os sintomas são. Mas uma coisa que é muito comum de quem vive uma experiência traumática, e quando eu falo isso, né, é da pessoa que já está vivendo aquilo de forma traumática, é, por exemplo, reviver, né, a experiência na cabeça, ficar revivendo. Ficar repassando. E é intrusivo, né? Você não convida a experiência para reviver. Aparece. Por isso que a gente chama de pensamentos intrusivos. Porque eles vêm, aparecem e você tenta se livrar daquilo e aquilo fica repetindo. É quase como uma tentativa você precisa resolver isso. Psíquica de refazer a experiência, né? Tipo assim, ó, não acredito que isso aconteceu. Muda Vamos aí. de novo. Bora fazer de novo. Claro que não é nada consciente, né? Sim. Mas até eu, quando eu tive, né, um acidente final de 2020, fora daqui, que eu machuquei o joelho, eu sofri um acidente de trem. Nos meus bons 4 meses, eu ia dormir com a cena repassando na minha cabeça. E assim, passou, então teve um processo ali de ser reativo, né? Mas é muito ruim você... Putz, mas por que eu tô pensando nisso, né? Novo. Já passou, né? Já passou, já tô aqui, tô operada, tá bem, mas a coisa... Pá. Fica voltando, Nossa, é bem aflitivo. Então, eu né, um pouquinho daquilo que eu presenciei, assim, que eu passei, é bem característico de uma pessoa que teve uma situação bem traumática, né? Então, precisa de acolhimento, precisa ser ouvida. A família precisa acolher. Não dá para nem família, nem sociedade falar, já passou... Né? Bola pra frente, pensamento positivo. Às vezes a família quer ajudar dessa forma, né? Claro. Porque sofre por ela sofrer também, né? Mas esse não é o melhor caminho, né? De minimizar o sofrimento da pessoa, né? Então, precisa acolher, precisa buscar ajuda, né? Porque é um sofrimento, né? É um sofrimento que pode durar anos, né? Tem veteranos de guerra com 30, 40 anos de guerra que ainda estão ouvindo barulho de tiro. Queria puxar um gancho aqui, já que a gente está nesse lugar. Quando a gente tem uma coisa assim também, querendo aproveitar, que você não perder a oportunidade de falar sobre isso também, já que você está aqui. Uma perda gestacional, sendo ou um aborto, ou sendo uma perda de um bebê maior, tudo, é considerado também um trauma, assim, e o que vem depois pode ser considerado e tratado dessa maneira? Como que é nesse caso? Vou puxar primeiro para a própria descrição lá do DSM, né, que hoje é o 5. O sintoma, a classificação, tem lá sintoma A, ter vivido uma experiência potencialmente traumatogênica. Então, por exemplo, uma perda, ela é uma experiência possível traumatogênica, né? Ou seja, ela tem grande potencial para causar um trauma na pessoa. E aí vai depender novamente do indivíduo, né? Mas ela pode vir a ser, né? Porém, vai depender muito do indivíduo e de como aquele indivíduo investe naquilo, né? Por exemplo,
Eu tenho 2 situações bem diferentes. Inclusive, essa eu posso falar porque essa até é uma amiga minha que me respondeu isso na época que eu estava fazendo até a investigação sobre isso. Ela falou assim, Dani, eu falei assim, ela teve, acho que 2 abortos, né? E eu falei assim, ai, você perdeu o bebê? Ela falou assim, não, Dani, eu tive um aborto. Aí eu falei, ela falou assim, E eu falei assim, como que você ficou? Aí, Dani, na boa. Tipo assim, perdi. Falei assim, bora pro outro, porque eu quero ter bebê. E assim, pra mim, Dani, no primeiro, era muito foco em ter bebê. Em ter bebê, engravidar de novo. Então eu sabia que podia acontecer, porque já tinha acontecido com a minha prima, papapá. Então pra mim, eu sabia que podia acontecer e não foi. Eu tive um aborto. Ela nem chamou, eu perdi um bebê, né? E de fato, para ela não foi algo potencialmente traumático. Não. Depois, acho que o segundo, ela falou, o segundo eu fiquei mal. Porque o segundo eu tinha muita expectativa. O segundo, eu fiz planos, o segundo... E aí tem muito a ver com isso, né? Como que aquele bebê chega na tua vida, como que aquela... Porque não, além da perda física, existe também, né? Por que as pessoas podem entrar em luto? Porque existe uma perda do que aquilo significava na vida das pessoas. A perda de um projeto, a perda daquele futuro que você se imagina com aquele bebê, de quem você vai ser. Existe a perda do bebê, mas existe a perda do papel de mãe. Sim. Existe a perda do neto que eu vou dar para minha mãe. Existe né? Quando tem, porque pode não ter, mas teve, né? Sim, porque às vezes antes dessa gravidez acontecer, teve todo um planejamento. E esse planejamento já tem uma expectativa, ele já tinha uma energia investida naquilo. Já passa um vídeo, um filme na sua cabeça, né, da vida. Quando ele é desejado, né? Ou quando ele acontece porque também pode acontecer de surpresa. Sim, de surpresa. Né? Ou ele não é planejado e aconteceu e foi muito bem-vindo. Sim. Né? São muitas significações. Agora, de toda forma... por exemplo, me perguntam também, e a mulher que perde com 6 meses, ela sofre mais do que aquela mulher que perde com 4 semanas? Não podemos, de novo, dar sentido à dor do outro, né? Por quê? Porque... Pelo tempo, né? De gravidez. Eu não sei o quanto, né? Essa mulher que está grávida há 3 semanas, o quanto que aquilo foi desejado, o quanto que aquilo foi investido, o quanto que aquilo para ela era extremamente importante, e a de 6, o quanto que ela entende, o quanto que de repente a forma como ela encara a morte é de uma outra maneira, o quanto que ela... Aspecto religioso também, aspecto religioso é uma das questões também que entram, né, bastante em estudos sobre luto, né? Mas o que a gente também sabe, né, que a assistência durante esse processo das perdas, ele também significa muito. Sim, né? Com certeza. Então, até a forma como essa mulher traz. Então, assim, com uma mulher que acabou de perder o bebê, e a gente lá sabe que acabou de perder o bebê. Eu já recebi essa mulher com um pesar. Não vamos dar sentido à experiência do outro. Como é que você tá com isso? Eu tô aliviada. Eu não tava querendo esse bebê. E papapá. Pode acontecer isso. Pode. Sim. E se eu tô dando já uma nota de pesar para ela... E aí ela não vai dizer para ela que ela tá aliviada. Ela vai conseguir dizer para você, graças a Deus. Que a assistência, ela desmerece muito o aborto nas primeiras semanas. Exato. Você engravida rápido de novo. Exato. Ou isso é biológico. Né? Então, o aborto é uma coisa que é muito fácil acontecer. Eu acho que as equipes de saúde não estão preparadas para isso, né, Dani? A gente tem, né, por exemplo, isso que a Bianca falou agora, está dentro do que a gente chama de lutos não reconhecidos. Né? Então, tem vários lutos não reconhecidos. O do aborto, né, de pessoas que sofrem pela perda do aborto, é um dos lutos não reconhecidos. Já falando, né, tá dentro do meu capítulo, que eu escrevi sobre isso dentro de um livro, né, que a gente tem um livro que qual livro? Que é sobre gravidez, parto e puerpério, né, que é organizado pela Cláudia Bonfim, e o meu capítulo é sobre lutos, né, luto perinatal. E esse capítulo, ele fala sobre esse luto, é um luto não reconhecido. O luto dos avós é um luto não reconhecido. O luto dos irmãos é um luto não reconhecido. O luto do descarte de embriões não é um luto reconhecido. Os embriões, né, que estavam para fertilização in vitro. Eu tive uma paciente
que teve uma situação, né, e eu posso contar porque ela me permitiu, onde ocorreu essa situação, onde ela teve que descartar os embriões e ela ficou, assim, arrasada, porque ela falou assim, ela não se deu conta que ela estava de luto por causa disso. Entendi. E aí ela falou assim, aí ela foi me contando, ela falou assim, eu tô tão mal esses dias, tal, e ela foi me contando, eu falei assim, mas o que aconteceu? Eu falei assim, não aconteceu nada, tal. Ela falou assim, essa semana eu tive que decidir, papapá. Eu falei assim, e como foi pra você ter que ter essa decisão? E aí foi indo, e aí eu falei assim, como é que você ficou depois que você teve que tomar essa decisão? Ela falou assim, eu fiquei arrasada. Eu falei assim, então você tá triste, né? Então isso que você está sentindo tem nome. Tem nome. Eu acho que é muito importante Né? falar disso, né? Porque as mulheres podem estar de luto por um Exato. aborto, por uma perda, ou por uma menstruação, né? Que você tá ali tentando engravidar. E Exatamente. aí você Exato. já é um luto. Esse é outro luto que tá no livro também, o luto não reconhecido, de quem faz reprodução assistida. Né? Então, por exemplo, a tentativa mês a mês. Quando vem a menstruação e percebeu que não aconteceu. Eu vi, eu acho que ontem eu assisti um vídeo, um vídeo de um casal falando assim, nossas tentativas. E aí, assim, era primeiro negativo. Eles olhavam assim no vídeo e falavam assim, ok. Negativo. Acho que eu vi Segunda esse vídeo. tentativa. Ela é loirinha, né? Não, Acho. ela é cabelo preto. Segunda tentativa, aí os dois ainda com uma cara de, tudo bem. Terceira, ele já faz uma cara mais assim, poxa vida, o cara. Na quarta, ele já nem aparece mais. E aí ela começa, tipo, a cada vídeo, ela vai, a cara dela, a feição dela vai... Significativo, né? Vai caindo, assim, ela vai esmorecendo, assim, a cada negativo. São 7. Na 8ª, aí ela tem o positivo. Então, isso para as mulheres é um luto não reconhecido. Luto, né? Vários lutos, né? Então, somados. Eu atendo algumas pacientes que estão em processo de reprodução assistida e primeiro também já passa pelo luto do não aconteceu. Sim. Não foi natural, ou tive que fazer isso, né? Já tive que lidar com o luto da intervenção, né? De ter que fazer a intervenção. Tá feliz porque existe chance, mas também já teve que lidar com uma perda, né? Você tá o tempo todo com um bebê ali na sua mente, que você tá em luto se ele não deu certo. Exato, ou não consegui. Exato. Ou perdi mesmo. Dependendo do quanto essa mulher tá elaborando essa situação, ela tem um bebê dentro dela. Exato. Né? E aí acho que é isso, né? Quando a gente recebe pacientes que também já passaram por experiências, é importante a gente saber, né? E como foi para você na época, né? Porque a gente vai entender o significado daquilo, né? E também a pessoa tem também o poder de ressignificar, né? E outra possibilidade que tem, por exemplo, a própria psicologia, né? Além desse atendimento, de poder atender, por exemplo, mulheres ou com perdas de início, né? Então, poucas semanas. Eu sempre, no próprio livro eu falo assim, eu vou aqui chamar de perda de aborto ou de perda de um bebê ou de um feto, de como você vai me apresentar. Sim. Né? Porque para uma pessoa ela perdeu um bebê. Para outra ela perdeu foi um aborto. Um embrião. Né? Eu tive não, Dani, não perdi bebê. Foi aborto. Usa a palavra aborto, né? Como se fosse um acontecimento, um evento. Ou às vezes ela se sente na obrigação de falar. E aí quando você pergunta, mas como foi pra você? Eu falo assim, era meu filho, e pronto. Não era só um aborto, era o filho, né? Sim. E aí, assim, a forma como a pessoa, né, dá sentido a isso, acho que é o que faz também a conduta, né? E aí outra possibilidade também dentro da psicologia não só nesse processo também de mulheres que estão tentando, mulheres que se despediram, né, dos seus bebês, seja em que época aconteceu, mas também é o atendimento dentro dos hospitais, né? Então, uma pessoa que tenha perdido um bebê e que vai passar pelo parto normal,
que ainda vai passar pelo parto. E é uma vivência completamente diferente, né? Você passar pelo processo, por exemplo, né, de contrações e de evolução e de, como você disse lá no começo, saber que pode ter dor, tal, mas o significado da dor é outro. Sim. Né? É dor porque vem a vida, né? E de repente você ali ter a dor e é uma dor para além da dor física, né? E claro, tem o processo de anestesia, tudo como cada mulher preferir, mas é você também poder falar sobre a oportunidade que as mulheres podem ter também no processo do parto, né? Desse bebê que ela perdeu, mas também de um encontro, né? Da possibilidade de maternar esse bebê, mesmo na despedida, né? Então, e isso bonito, né? É triste, mas é bonito, muito triste, né? mas pode ser significativo para a mulher também, né? porque é praticamente uma única oportunidade, né? E ela saber ainda, né? E é uma coisa que eu até, quando eu atendo, eu peço permissão, né? Para falar assim, olha, eu vou te contar também o que pode, né? O que pode ser feito e que a equipe está disposta também, se você quiser, é você poder receber seu bebê no seu tempo, né? Mas poder tá com seu bebê, poder dizer o que você sente, né? Poder dizer também como você se sente e poder ter o seu momento com o seu bebê, né? E claro, às vezes mulheres que eu não conheço, né? Sim. E peço também, né, autorização, vim aqui, Sim. né, para poder conversar com você sobre esse momento e tal. E ter uma equipe que também, ainda que tenha que seguir certo protocolo, não apressar também esse tempo de maternar na despedida. Né? Porque a gente tem essa ideia da humanização e da individualização do cuidado em vida, né? Mas que a gente precisa também estender isso para a despedida, né? E realmente, quando essa mulher, né, e a gente tem relatos, né, que quando essa mulher ela lembra com amor, ela lembra com esse encontro que ela viu, que ela pegou, ela reconheceu, ela olhou, né, ela identificou, porque para ter luto, para passar pelo luto, precisa passar pelo afeto, senão vira um luto que a gente chama de complicado, né? Não existe mais a palavra patológico. Então, a gente não pode exatamente intervir naquele processo que pode ser natural. Tamponar isso, né? De passar. Eu acho que um parto para um bebê, de um bebê que está vivo, já é uma coisa que a gente tem que ter muita sensibilidade. Exato. Isso vai impactar mais ainda de um bebê que já a gente está falando de um bebê breve, né? Então, na despedida, a gente também tem que ter esse olhar individualizado, né? E apresentar as oportunidades, cenários, né? né? Claro, é muito delicada essa conversa, mas falar assim, olha, você pode pegar no seu tempo, vai acontecer de tal forma, até para vocês que são mais técnicas, né? Eu vou poder colocar aqui, se você quiser eu coloco do teu lado, se quiser eu coloco já na sua barriga, na hora você me fala, né? Isso tudo pode acontecer. Ainda que seja muito concreta, né? Tudo isso que a gente está falando dessa despedida, né? Mas é a oportunidade que essa família pode ter, né? Às vezes, se ela quiser que o familiar entre, né? Que o familiar também, se ela quiser, que o familiar possa acolher, despedir, né? Então, é uma coisa muito delicada, mas que pode ter muito amor também. Porque eu acho que até a perda, essa mulher já pode ter vivido uma grande história com esse bebê. Exato. E aí, como é que faz essa ruptura? Acabou? Exatamente. Não, né? Fazer com esse carinho, com esse olhar, né? Com essa delicadeza. Exatamente. Né? Então, acho que podemos agir em todas essas etapas com muito amor, né? E muito cuidado, e que é o que é a humanização de fato, né? Esse cuidado individualizado, respeitando, né, o timing e o tempo de cada mulher, né? E a gente recebe essas mulheres também depois para dar sequência, né? Para dar sequência nesse acolhimento, cuidado, nesse cuidado.
Tema importantíssimo, Dani. Muito obrigada. A gente tá chegando no nosso E final como aqui. que, para conversar com você, quem quer procurar sua ajuda, como que faz, Dani? Olha, pode... Eu tenho o Instagram. Tem Instagram. Eu acho que o Instagram é legal. Qual que é o... Eu falo assim, brincando, porque houve uma época que me pediram, eu falei assim, ai, jura que eu vou ter que fazer isso? Vai, né? tem que E fazer. aí, Qual é o hoje- seu Instagram, Dani? Hoje eu já tô fazendo dancinha. Psicóloga.danielandretto, com 2 T's, psicóloga.danielandretto. E tem o meu site também, que tem bastante informação, inclusive dessas assistências, que é gestamater.com.br, E lá tem meus telefones, tal. Pode falar direto comigo, inbox lá, que eu respondo. Ok. Ai, muito obrigada, Ótimo, Dani. então, muito obrigada, Obrigada a vocês Dani. Obrigada também. pela delicadeza de tratar esse tema assim, né? É verdade. É difícil, mas muito relevante, né? Que a precisa gente ser precisa falado, falar. né? Que precisa ser falado. Precisa falar mais. Obrigadão, Obrigada a Dani. vocês, foi um prazer. isso.